Meus amados, o profeta Isaías, aqui na primeira leitura hoje, nos fala da sede que aquele povo tinha de libertação, a esperança do Messias que viria para salvar a humanidade. E a palavra chega a profetizar. O Senhor é que diz: naquele dia se dirá, esse é o nosso Deus, esperávamos nele e ele nos salvou. Deus não quer ninguém vivendo uma vida de miséria, de tristeza, de opressão, de dor. Um dos dons do Espírito Santo é a alegria. Se eu perguntar para você, você se considera uma pessoa feliz? Você tem as condições básicas para você viver bem? Né? E a gente sabe que quando a gente fala de condições básicas, a gente já fala de saúde, né? De alimentação, direito de ir e vir, moradia. A gente percebe tantas pessoas que não têm o básico do básico para viver nesse mundo bem. Pessoas que nem conhecem a Deus, então não são alimentadas espiritualmente, porque não tem quem leve a palavra, quem traga esperança. E pessoas que não têm condições básicas mesmo para viver aqui nesse mundo uma vida de satisfação. Nós estamos aí às vésperas do Santo Natal, nesse tempo de advento, e quando a gente olha a realidade de Jesus, basta a gente olhar para o presépio. Nós já temos o nosso presépio aqui montado, não sei se você tem também na sua casa o seu presépio, mas a realidade da pobreza que Jesus veio. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus veio de uma família pobre, mas penso eu que já na época de Jesus não faltava o básico do básico para que as pessoas vivessem bem, porque a caridade falava mais alto. Quem veio do interior sabe disso. Gente, eu conheço a realidade do povo do interior, pessoas simples. A gente não vê grandes mansões no interior como a gente vê na cidade, mas ninguém passa fome. Aquele espírito de divisão, ou seja, de saber dividir aquilo que tem, né? Aquele espírito de partilha é muito diferente desse espírito de divisão que nós temos aqui na cidade, né? Desde um porquinho que a gente mata no final do ano em preparação para o Natal, se divide a carne, uma parte vai para um, para o outro. Me lembro a minha família quando ia matar porco lá, então a gente separava aqueles embornar, né? As melhores carnes parece que ia para os vizinhos, para a gente sobrava cabeça, tripa, paquera, né? Por isso que inventamos o chouriço, a feijoada, né? E as partes boas parece que ia para os outros. Às vezes eu não entendia essas coisas, né? O pai separava aquelas carnes bonitas assim, eu dizia: isso aqui é para a gente fazer para janta, pai? Não, isso aqui é para o vizinho lá. Mas quando eles também matavam porquinha, o melhor vinha para a gente, né? Quando a vizinha fazia um pão, trazia sempre aquela broa bonita lá, e a mãe também nunca sabia fazer pouco. A gente era em poucos em casa, mas a mãe fazia aquele tanto, porque tinha que levar um pãozinho para a vizinha aqui, outro para a vizinha lá. Esse espírito de partilha, saber partilhar. E olha a preocupação de Jesus hoje aqui no Evangelho. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele estava preocupado com aquelas pessoas que não tinham o que comer. Jesus diz para os discípulos: onde vamos buscar? Ou seja, ali no versículo 32, Jesus chama os discípulos e diz: eu tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que estão aqui comigo e não tem nada para comer. Então Jesus não está preocupado só de nos alimentar espiritualmente, Jesus está preocupado também com a questão física. Gente, às vezes nós nos dizemos católicos, cristãos, mas passamos por pessoas que estão passando fome, necessidades, e às vezes a gente não tem aquela compaixão dessas pessoas. Vocês sabem, aqui em Itapiruçu, região metropolitana de Curitiba, esse tornado que passou por ali, que destruiu tantas casas, tantas famílias passando necessidade. Como é bonito a gente ver esse espírito de partilha, né? As pessoas se mobilizando em redes sociais para levar um alimento, roupa para essas pessoas que precisam. É bonito a gente ver isso. Agora, às vezes
a gente tem assim um certo egoísmo, porque a gente não está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E se cai às vezes um avião lá em São Paulo, eu nem rezo, porque não tinha parente meu lá dentro. Se está passando, se um país vizinho está passando por uma guerra, eu não me sensibilizo para nada. Às vezes a gente vai se fechando no nosso mundinho. Então, nós precisamos também fazer isso que Jesus fazia, saciar a fome das pessoas. Nesse tempo de Natal, nessa preparação de Advento, você de alguma forma vai exercer a sua caridade, vai fazer alguma coisa pelo outro? Sabe, gente, tem muita solidariedade que a gente vê por aí. Às vezes você vai no mercado fazer compra, tem uma caixinha lá que diz, olha, deixa a moedinha para uma instituição. Nós temos, por exemplo, em Curitiba, nós temos Pequeno Cotolengo, sabe, obras sociais, a obra Evangelizar ajuda várias. Eu que tenho casa de recuperação, a gente vê, como vale quando uma pessoa às vezes estende a mão por uma cesta básica, às vezes uma contribuição extra. É uma maneira da gente praticar nossa caridade. Pense nisso, pense nisso. E se você quer agradar a Jesus, estenda a mão para aquele que necessita, estenda a tua mão. E às vezes até hoje vai surgir uma pessoa necessitada de uma palavra amiga, ou que você pare para ouvir, coisa que às vezes a gente tem um egoísmo tão grande que a gente nem para ouvir os outros. Às vezes uma pessoa quer um pouco da tua atenção. Então, seja do ponto de vista material mesmo, porque não adianta você mandar uma pessoa que está com fome rezar. Você não concorda comigo? Eu digo que eu que tenho a graça de ajudar concretamente pessoas que estão passando por necessidade de alimento, que a gente tem a pastoral social na nossa paróquia. A gente, quando chega uma mãe desesperada que o filho está na droga, ou jovem que chega lá curioso, como diz a gente, porque está no crack, a gente ter um lugar para encaminhar essa pessoa, gente, é uma satisfação muito grande a gente poder concretamente. Imagina uma pessoa que chega lá com fome, padre, estou passando necessidade, e o que eu faço? E eu vou dizer, vem aqui, eu vou rezar por você. Rezar não mata a fome de ninguém. Não adianta rezar para quem está com fome, rezar para uma pessoa que às vezes precisa, que concretamente você vá atrás. Então, vamos colocar em prática. A tarefa de casa hoje é não deixar ninguém ir embora com fome, porque Jesus diz, nós não podemos dispensar essa gente com fome. Então, estão 3 dias sem comer, vamos buscar alguma coisa para eles comerem. Quer dizer, não é só rezar, a gente tem que partir para o concreto também. E eu quero pedir, Senhor, que nesse Natal, esse teu filho que está aqui no santuário, quem está em casa nos acompanhando, que algo ele possa fazer pelo próximo. Quem sabe até uma cesta de Natal você não vai preparar para alguém que você sabe que está precisando, hein? Quem sabe, quando você for para a missa na tua paróquia, você não vai levar um alimento, 1 quilo de alimento. Gente, nós temos um cesto do lado do altar, lá na paróquia Anjo da Guarda, onde eu trabalho como pároco. E como é bonito quando eu vejo aquele cesto está transbordando de alimento. As pessoas trazem sem a gente fazer muita motivação. A pessoa vai vir para uma missa, pega 1 quilo de alimento não perecível lá, ela sabe que tem um cesto ali. E quando vem uma pessoa chorando, às vezes desesperada, e tem gente que a gente percebe que tem que às vezes até mexer um pouco com o brio da pessoa, porque nunca precisou pedir, né? E às vezes a pessoa chega com aquela mão calejada, padre, tem uma vergonha. Eu pedi isso, padre, mas eu estou desempregado, a minha mulher está desempregada, nós estamos quase passando fome, não tem como o senhor me ajudar de alguma maneira? Aí você vai lá, enche uma sacolinha de alimento, coloca lá um arroz, um feijão, um óleo, sal, aquilo que é básico, né? Não precisa mandar mistura para a pessoa, porque quem está passando fome é o básico do básico. Às vezes dá um leitinho que vem para mandar para as crianças, a pessoa sai feliz, né? E ela não sabe como agradecer. Gente, um Deus abençoe quando a gente ouve no sinaleiro de uma pessoa de idade que às vezes vem pedir, né? Eu digo que a gente sabe que tem muita gente que pede para que Deus me perdoe para usar droga, para beber depois. A gente vê na cara das pessoas isso. Mas quando você ficar em dúvida, ajude, filho. Na dúvida, ajude. A gente não pode ficar alimentando a dependência dos outros, mas na dúvida ajude. Porque às vezes você diz assim, mas pode ser que essa pessoa não vá
usufruir bem do que eu vou fazer. Na dúvida, ajude. Não perca a oportunidade de fazer tua caridade, porque você vai ouvir dessa pessoa: Deus abençoe. E quando essa pessoa disser esse Deus abençoe, você vai sentir, parece que até saciado com aquilo. Faz bem para a alma, não faz? Que Deus nos abençoe nesse espírito de Natal a sermos como o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.